Agora nós vamos ter a aula de ciências. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre a respiração. Sobre o nosso sistema respiratório. Nós já vimos na aula anterior sobre o nosso sistema digestório, como que é o processo da digestão no nosso organismo quando os alimentos entram e os nutrientes são recebidos no nosso corpo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, que é responsável pela respiração, né? Que também a respiração é tudo muito importante para o nosso organismo, que é por meio da respiração que nós liberamos gás carbônico e recebemos o gás oxigênio, né? Recebemos o oxigênio, certo? Então, é importante lembrar que existe um processo bem legal na hora que a gente vai respirar. Quando nós respiramos, nós fazemos dois movimentos. O de inspirar e inspirar. Então, é a inspiração e a expiração, certo? Então, existem esses dois movimentos que são bem importantes, que ele libera, que vai fazer com que o oxigênio entre no nosso organismo e nós liberemos gás carbônico, né? Então, a inspiração, ela pode ocorrer pelo nariz ou pela boca, né? Ah, professora, eu respiro pela boca. O ideal é que nós respiremos, que nós façamos a inspiração pelo nariz. A entrada de ar deve ser feita pelo nariz, pelas nossas narinas, pelas nossas cavidades nasais. Por que que é importante? Porque dentro do nosso nariz tem alguns pelinhos. Tem cílios dentro do nosso nariz. São esses pelinhos que faz com que ele filtre toda a poeira, a sujeira externa, de fumaça, de poluição e a poeira que está no ar, através da nossa inspiração pelas cavidades nasais, é que ele vai purificar, ele vai filtrar. Então, esses pelinhos, ele vai filtrar para que não entre sujeira para dentro do nosso organismo. Por isso que é importante respirar, na respiração, a gente inspirar pelo nariz. Além dessa filtração que o nosso nariz faz com a ajuda desses pelinhos, o nosso nariz, ele umidifica o ar quando vai entrar dentro do nosso organismo e também ele aquece o ar. Por isso que é importante que nós façamos a inspiração pelo nariz, tá? O nosso sistema respiratório, ele é formado por alguns órgãos. Então, ele vai entrar pelo nosso nariz, né? Vai entrar pelo nosso nariz, pelas nossas cavidades nasais, né? Para que seja aquecido, umidificado, filtrado esse ar que vai entrar no nosso organismo, certo? Depois que passar pelas cavidades nasais, ele vai passar pela nossa faringe, depois passa pela laringe, pela traqueia, e aí sim ela vai para os pulmões. Então, vamos lá. Cavidades nasais, né? Faringe, laringe, traqueia, né? A faringe fica aqui, mais para cima, né? Nessa região. Aqui já é a laringe, né? A traqueia. E aí, depois que passa pela traqueia, ele vai para os nossos pulmões, esse ar, e ele divide-se em dois brônquios. Dentro do nosso pulmão tem o pulmão direito, o pulmão esquerdo, né? Dentro dos nossos pulmões estão os brônquios. Então, esse ar vai para os brônquios e aí dentro dos brônquios tem os bronquíolos, que são menores ainda que os brônquios, e lá nos bronquíolos ele entra em contato com o nosso sangue. E aí ocorre a troca desse oxigênio que está entrando pelo gás carbônico. Aí nós chamamos de trocas gasosas, né? Então, lá dentro do nosso pulmão. E aí ele vai fazer essa troca do gás, do oxigênio,
pelo gás carbônico. Aí volta todo o processo inverso, né? Dos bronquíolos para os brônquios, para a traqueia, para a faringe, para a laringe. E aí, se você soltar o ar pela boca, vai sair pela boca ou então pelo nariz, né? Por isso que é importante a gente ter sempre respirar com calma, devagar, para quê? Para que esse ar entre aquecido, para evitar até algumas doenças respiratórias, certo? Então é importante que respire sim pelo nariz, né? A nossa inspiração. Então inspira pelo nariz, devagar sempre, né? Inspirando para que esse ar, esse oxigênio seja suficiente para chegar lá no nosso pulmão, né? Então ele vai ser aquecido e vai ser modificado, aquecido, vai para a faringe, vai para a laringe, vai para a traqueia, vai para os brônquios, para os bronquíolos, e aí faz a troca gasosa, certo? Então, esse ar, ele só vai sair lá de dentro do nosso pulmão por causa do movimento do diafragma, né? Que é um assunto que a gente vai falar mais para frente, mas é o movimento da entrada e a saída desse ar, que faz com que o diafragma ele faz com que ele encha o nosso pulmão, ele enche o diafragma, o movimento que ele faz e depois ele esvazia, certo? Mas então a nossa aula de hoje foi falando sobre a respiração. Na próxima semana que vocês terão em mãos o livro, vocês vão ler na página 193 e na página 194, que vai falar sobre a respiração, tudo isso que eu expliquei para vocês, e vai falar sobre a entrada e saída de ar, que eu falei que é expiração, a inspiração e a expiração, e o movimento do diafragma também, certo? Quem está com o livro, já pega ele, já faz a leitura da página 193, 194, e aí vai ter a atividade número 1 da página 194 que é necessário realizar, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre o sistema respiratório. Respirem direitinho e se cuidem.